Você já reparou que muitos começam, mas poucos terminam? Isso acontece porque muitas vezes nós queremos permanecer sustentando com a força do nosso braço coisas e situações e até mesmo novas estações da nossa vida que apenas Deus pode sustentar. Se Ele quem nos levou a essa estação, é Ele quem vai sustentar. Mas para isso precisamos ter maturidade para entender como ser sustentado diante dessa situação que está acontecendo. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Aqui todas as semanas nós sempre trazemos uma nova postagem, um novo vídeo para direto para o teu coração, de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos finalizar a nossa série Maturidade para Permanecer. Estamos falando sobre como ter maturidade para permanecer em áreas, em situações, em ambientes, em estações que Deus nos conduziu, que nos permitiu romper, mas que muitas vezes nós às vezes não percebemos que chegamos lá e estamos caindo. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, para a gente finalizar com chave de ouro a nossa série. Então abra sua Bíblia, se você conseguir aí, em Mateus capítulo 24, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz, ó. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui, Jesus nos mostra que os últimos tempos vão ser marcados por alguns pontos, como esfriamento espiritual, como distração, como engano, abandono da fé. Então, aqui Jesus já está nos dando a planta para que a gente consiga se precaver e perseverar. Se você percebe que em algumas circunstâncias, em algumas áreas da tua vida, você está meio que esfriando, você está meio que, você meio, sei lá, tá quase abandonando a fé, você já foi mais próximo de Deus, você já teve mais tempo de intimidade com Deus, hoje não tem tanto, você buscava, hoje não busca tanto, você pedia direção, hoje não pede mais, você pedia clareza de Deus antes de uma tomada de decisão, hoje você às vezes até ora, mas não espera a resposta de Deus e sai agindo. Então isso é um sinal, isso são sinais de que a gente talvez esteja mais próximo de um coração frio do que de fato de Deus. E Deus nos avisou isso na Bíblia. Jesus nos avisou que isso aconteceria. Isso é um sinal para que a gente perceba que quando isso estiver acontecendo com outras pessoas, isso pode acontecer com a gente também. Não são apenas as outras pessoas que podem viver isso, nós podemos viver. Então, quando Jesus fala que o amor de muitos se esfriará, é para que isso seja um sinal do fim dos tempos, para quem está firme na fé, mas também era para que isso seja um sinal para a gente mesmo, para que a gente olhe para dentro, seja humilde de coração e realmente consiga perceber e entender como está o nosso coração diante de Deus. Afinal, às vezes nós estamos frios, mas nem mesmo percebemos. Você quer ver uma história que ilustra muito bem isso? João 4 conta a história de uma mulher samaritana que vai buscar água na beira na saída da cidade, ali na beira da cidade. E quando ela chega lá para buscar água, Jesus encontra ela. Cada um estava fazendo o que já fazia. A rotina de Jesus era pregar, ir de aldeia em aldeia, e a rotina daquela mulher era ir ali pegar água todos os dias, era um dos papéis dela como mulher ali na casa. E ela, quando estava fazendo isso, Jesus chega para ela e pergunta, você me dá um gole d'água? E a mulher fala, pô, mas você está pedindo água para mim, logo eu que sou samaritana, você é judeu, como assim? Então ela já começa a trazer um contexto ali de religiosidade. Pô, é estranho judeus falarem comigo. Naquela época era difícil até um homem falar com uma mulher num ambiente desse. Imagina um judeu falando com uma samaritana. Então ela acha aquilo estranho, questiona ele. Ele falou, não, mulher, fica tranquila. Ó, esse poço aqui era de Jacó, só que se você beber da minha água, você nunca mais terá sede, diferente desse poço. E a mulher, como assim e tal? E aí quando ela começa a questionar ele, Jesus fala, Jesus fala assim, vai na sua casa e volta com seu marido. E ela fala, mas eu não tenho marido. E ele fala, eu sei, você já teve 5 maridos e o homem que você está hoje, nenhum deles é seu marido. E então ela, meu Deus, mas então você é profeta. E aí no meio daquela situação toda, Jesus mostra para ela que ela estava fria espiritualmente, que ela estava mais religiosa do que de fato íntima de Deus. E através
dessa conversa com Jesus, ela volta e a Bíblia conta que essa mulher se tornou uma das maiores pregadoras e ela pregou para toda a sua cidade e ela levou Jesus para a vida daquelas pessoas. Por quê? Porque ali ela entendeu que viver com Jesus não tem a ver com cumprir uma série de pré-requisitos, de ritos, e muitas vezes ela foi religiosa uma boa parte da vida dela. Talvez 30 anos da vida dela ela foi religiosa, mas quando ela teve um encontro genuíno com Jesus, ela ali sim virou de fato uma mulher de Deus, uma mulher cristã a partir dali. Ou seja, quando nós encontramos Jesus de verdade, não importa os ritos que a gente vivia antes, qual era a religião que você vivia e nem qual é a religião que você vive hoje. Se você vive com Jesus, se você vive numa bandeira A, bandeira B, católico, evangélico, protestante, o que importa é, você realmente vive com Jesus no íntimo, na intimidade, independente do que você faz nos domingos, do que você faz no teu dia a dia, você realmente vive uma vida com Cristo? É isso que Jesus instiga a essa mulher. E essa mulher se torna uma das maiores pregadoras que a gente pode ver. Pra você ter ideia, nenhum apóstolo conseguiu converter uma cidade inteira. Essa mulher, a Bíblia diz que converteu. Olha isso, porque ela estava fria, mas ela percebeu dentro dela mesma que ela precisava voltar para um lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade era a partir de Jesus, é através do mediador do sangue da aliança. Então, quando essa mulher entende isso, a vida dela muda. E muitas vezes nós não percebemos isso porque nós estamos presos em muitas religiosidades, como essa mulher estava. Mas, um outro ponto que eu quero trazer, além dessa chama que precisa reavivar muitas vezes em nós, para que a gente permaneça, é uma outra história que está lá em... Vamos ler primeiro o versículo 13. Olha o que o versículo 13 diz, Mateus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aqui a gente vê que a questão da perseverança não é emoção, mas é uma decisão. Você decide perseverar independente do que você sente. Se você está mal, se você está bem, se você está triste, você decide perseverar e a tua decisão é maior do que qualquer coisa. Agora, também tem a questão da dependência de Deus. Porque se tu não depender de Deus, nada adianta, porque você às vezes está querendo sustentar tudo com a força do teu próprio braço. Quer ver um versículo que ilustra bem isso? Salmos 127, 1, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Outros versículos dizem: o pão de cada dia. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, o que a Bíblia está falando? O que a palavra de Deus está falando aqui em Salmos 127? Que tem coisas que Deus dá e que Deus abençoa. E se a mão de Deus está sobre essa situação, sobre essa nova estação, sobre esse novo tempo, sobre a tua vida, não adianta você querer acordar 4 da manhã, dormir 11 horas da noite, e você trabalhar o dia inteiro em busca de alguma coisa, achando que a quantidade de tempo que você dedica àquilo é que vai ditar o teu resultado, quando na verdade o mais importante é a bênção de Deus. Isso não quer dizer, logicamente, que você vai ficar sentado esperando e vai achar que Deus vai fazer tudo sozinho. Não vai. Mas você vai trabalhar, você vai fazer a tua parte, mas de uma maneira sadia e descansando em Deus. Porque o teu descanso ele não são apenas as 8 horas de sono que você dorme no dia, mas sim o descanso em Deus. É quando você entrega algumas situações espiritualmente para Deus e descansa, com a certeza de que Deus está no comando. E quando você faz isso, inclusive antes de dormir, é ainda mais simbólico, que esse salmo diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então imagina, você está indo dormir preocupado, estressado, sabe? Aquela coisa, meu Deus, tem que fazer isso, tem que planejar aquilo, tem que romper naquilo, tem que fazer aquilo, tem que pagar aquilo e tudo mais, você está preocupado. Quando na verdade Deus nos ensina na hora de dormir, entregar essas situações para Ele, para que a gente não viva sobre ansiedade ou medo, como Filipenses 4:6 diz, mas que a gente entregue para Deus, porque Deus trabalha para os que o amam enquanto dormem. Ou seja, enquanto você está dormindo, meu amado, você não está descansando só o teu corpo, Deus está trabalhando a teu favor. Só que você precisa entender e realmente viver isso na prática, descansar em Deus. É assim que a gente consegue permanecer em situações, em estações que Deus nos conduziu, mas de fato entregando para Ele, descansando, fazendo a nossa parte, sim, trabalhando, agindo, se movendo, mas entregando para Ele e descansando de verdade nele. E para finalizar, um ponto que é muito importante a gente entender que tem tudo a ver com esse tema. Eu acho que para mim é um desfecho profético que está lá em Apocalipse 2:10, que é o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, o que a gente aprendeu nessa série? Primeiro, romper não basta. Segundo, apenas subir também não basta. Ter talento não basta. Multiplicar não basta. Mas
é preciso permanecer até o fim. Essa é a lição que a gente tira dessa série que a gente finaliza hoje. A gente quer não apenas subir, não apenas romper, sabe? Não apenas orar e pedir para Deus te abençoar e você romper vários níveis. Mas o que adianta romper vários níveis? Quantos homens romperam na vida e depois caíram tudo de volta? A questão não é romper, a gente não está correndo uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então nós precisamos estar preparados, termos constância, sermos longânimos, como diz o fruto do Espírito em Coríntios. E para isso, viver descansando em Deus, que Ele está na frente das nossas batalhas. Amém? Espero que essa série tenha feito sentido, que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Feche seus olhos para a gente orar e finalizar esse vídeo e essa série. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua instrução. Obrigado, meu Deus, porque o Teu amor por nós é muito maior, Pai, do que o nosso pecado, do que as nossas transgressões. Nada pode nos separar do Teu amor por nós, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos toda a situação que, Pai, está nos angustiando, está nos tirando, Pai, o sono e decidimos descansar em Ti. Descansamos em Ti com a certeza de que o Senhor trabalha por nós enquanto dormimos e que o Senhor auxilia aqueles que o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos tudo. Nos dá maturidade e nos dá discernimento para permanecer até o fim, ao Teu lado, junto contigo, te servindo, Pai. Em nome de Jesus, nos blinda de toda distração, Pai, do inimigo e do mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem, até o mês que vem.